Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Breno Bidon deve reforçar Corinthians contra a Lusa. E Corinthians anuncia a contratação de meia indicado por Memphis, Zacaria Labiade. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Que a última vez que tinha feito gol foi em cima do Atlético Paranaense e agora voltou, desencantou, estava muito tempo sem marcar, né, Alex? Foi bom o jogo? Foi. O que você achou? Não, o jogo não foi bom, não. Assim, o jogo tecnicamente foi fraco, o gramado não tá legal na Arena da Baixada, isso aí a gente tem que dizer. E não é nem questão de ser sintético ou não estou nem entrando nessa questão. Estou falando na qualidade do próprio sintético, porque existem sintéticos ótimos e sintéticos ruins, como esse do Atlético Paranaense. Mas o Atlético começou melhor, teve chance de gol, teve o pênalti para abrir o placar. Acho que hoje em dia, um jogador que não vai bater um pênalti contra o Corinthians, ele fica tão com medo do Hugo Souza que ele acaba. Já erra. Ele quer tirar do goleiro e acaba tirando do gol também. Foi o que aconteceu com o Julimar, né? Ele tremeu as bases ali na hora de bater o pênalti, foi mal. E o Garro, que em setembro do ano passado tinha feito o seu último gol pelo Corinthians contra o Furacão, voltou a marcar contra o Furacão. Muito bom para ele, para readquirir a confiança e, claro, consequentemente, muito bom para o Corinthians, que ganha de novo, né, um jogador confiante para seguir em frente. Principalmente quando o Bidu não pode jogar, né, tá machucado, o Corinthians tem no Garro essa esperança de criação de jogadas, inclusive para os jogos decisivos agora do Campeonato Paulista, né, Silvestre? Vitória enorme do Corinthians, porque é sempre muito duro enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba. É uma equipe tinhosa, independentemente do momento do Furacão, né? Mas é sempre muito difícil e poucos times, eu acredito, que vão conseguir arrancar 3 pontos do Atlético Paranaense jogando lá na Arena da Baixada. Vitória tão grande do Corinthians que ele teve os desfalques dos seus principais jogadores hoje, os jogadores mais decisivos, o arco e a flecha, o Bidon e o Yuri. Um que pensa que arma um jogo, o outro que é um definidor. Perde muitos gols, Verdade. Mas ao mesmo tempo também faz gol pra caramba, que é o caso do Yuri Alberto. Esses 3 pontos no campeonato por pontos corridos conquistados lá na Arena da Baixada serão fundamentais. O Corinthians realmente dá um salto na tabela também por essa questão. São 3 pontos diferentes que o Corinthians busca fora de casa. O juiz foi mal, só que pior que o árbitro ontem, só o gramado. Do gramado a gente fala daqui a pouco. É isso aí, então vamos conversar com Marina Buffon, que tem a repercussão do jogo do Corinthians. Boa noite, Mar. Quer dizer que o gramado sintético novamente foi alvo de críticas? É isso sim, Michele. O Alexandre Silvestre já trouxe o assunto e a gente vai debater sobre isso. Gramado sintético, não só isso, um gramado sintético que ontem ali na Arena da Baixada estava muito ruim. E aí, na coletiva de imprensa, após essa vitória importante do Corinthians, o técnico Dorival Júnior falou justamente sobre essa situação e o que ele pensa sobre a manutenção dos gramados sintéticos aqui no Brasil. Vamos ouvir. Está autorizado pela CBF, ponto. Nós não temos que ficar discutindo. Que é vantajoso para quem atue dentro do seu campo, é natural. Em boa parte da Europa já não se permite isso e nós tínhamos que levar isso em consideração. Nós estamos sempre na contramão do que vem acontecendo aí fora. Olha aí o Dorival falando, então, o que ele acha sobre o sintético e, segundo uma apuração que a gente fez aqui na TV Gazeta, após a partida, no vestiário do Corinthians, era nítida a exaustão dos jogadores relacionadas a tudo que eles fizeram ali dentro de campo, vezes 10, por conta do gramado sintético. Michele. Obrigada, Mar. Dorival tá certo de falar dessa forma? Ó, minha opinião sobre gramado sintético. Antes, um sintético decente, desse padrão FIFA, esse moderno, não é aquele que a gente joga peladinha nas quadrinhas aí, espalhadas pelo país, do que um gramado natural, esburacado, ruim, com lama, ok? Agora, foi a primeira vez que eu vi um pasto sintético. Né? Porque isso aí é um pasto, gente. Horroroso. A bola não desliza direito. Uma coisa é o gramado sintético decente, padrão FIFA. Outra coisa é isso aí que o Atlético Paranaense apresenta, pelo menos nessa temporada, num estádio, né? Um estádio que é maravilhoso, um estádio super legal, de Copa do Mundo. O teto é retrátil, abre e fecha, foi palco de jogos de Copa do Mundo, mas não tem o básico, que é um campo, pô. O campo lá natural tinha problema de... O principal da festa é o gramado. Não batia sol aqui no lado das tribunas, né? Na parte aqui mais perto das câmeras. Então ali sempre ficava empoçado, com lama e tal. Aí resolveram fazer o gramado sintético, mais fácil de lidar. Ah, pode fazer shows, nem sei se tem show lá. Mas isso aí não dá pra jogar, cara. Isso aí tá pior do que o que a gente joga de vez em quando. Pô. Isso aí acaba queimando o filme daqueles que trabalham sério e que se preocupam em manter um gramado de alta qualidade. O Palmeiras, por exemplo, mês que vem vai reinar
inaugurar o Allianz Parque Trocou tudo, com né? o gramado sintético da mais alta tecnologia existente no planeta. Olha. Existem níveis de gramados sintéticos que são divididos em números. Nível 1, 2, 3, 4. O 1, 2 é aquele que a gente joga aqui no seu site da vida. Com borrachinha. Né? O do Atlético Paranaense é nível 4. E o que o Palmeiras vai inaugurar é o nível 7, que é o máximo. Então, o do Atlético está 3 níveis abaixo do que tem de melhor hoje em termos de tecnologia de gramados sintéticos no mundo. E esse que o Palmeiras vai inaugurar, eu não sei, dizem, eu nunca pisei nesse gramado número 7, que eles falam nessa escala. Eu pisei no que tinha antes, joguei bola lá, maravilhoso. Esse que vai inaugurar agora, dizem que pela tecnologia colocada, implementada nele, a sensação do jogador quando atua nele é quase que igual à sensação de como ele estivesse jogando no gramado natural. Olha. Então vamos ver como que vai ser também a opinião das pessoas, dos jogadores que forem atuar no novo sintético do Allianz Parque. Agora, eu acho complicado também comparar com o que acontece, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra é proibido. Mas, por exemplo, em nenhum estádio utilizado na Inglaterra, esses estádios são utilizados, por exemplo, para eventos, para shows. A realidade nossa aqui, economicamente falando, é diferente. Os clubes necessitam dessa receita até para sobreviver. Aqueles que conseguem fazer da arena uma arena multiuso, eles precisam fazer isso. E já os times ingleses não precisam. Os estádios existem só para jogos de futebol. Os grandes shows na Inglaterra, na Europa, acontecem em lugares específicos para shows. Ou em praças, ou em lugares públicos, em grandes parques, não em estádio de futebol. Então lá é só estádio de futebol, por isso que é possível manter o Wembley na Inglaterra por muito tempo, ele tinha um jogo por ano. Isso. Era a final da Copa Inglesa, alguma coisa assim, era o jogo, né, mais tradicional, era uma vez só, a seleção, e olhe lá. E olha, durante a entrevista coletiva, o Dorival Júnior falou sobre um assunto que está dando o que falar. O que foi que o técnico disse sobre jogadores estrangeiros, hein, Marina? Então, Michele, nessa mesma fala aí do gramado sintético, inclusive só para continuar, né, só para completar o que eu estava falando antes, tanto o Memphis Depay quanto o Rodrigo Garro também criticaram o gramado sintético. O Garro até inclusive disse que atenta contra o próprio corpo esse tipo de gramado, fecha parênteses aqui, mas nessa mesma fala do gramado sintético, o Dorival Júnior acaba mencionando ali que a gente, como brasileiro, o futebol brasileiro, precisa tomar cuidado com a quantidade de atletas estrangeiros que estão jogando no Brasil, pensando nas futuras gerações, inclusive em classificações e em ganhar Copas do Mundo. Vamos ouvir o Dorival. Está na hora de intervirmos em relação ao número de estrangeiros em cada equipe brasileira. Nós estamos aí penalizando uma geração e futuramente pagaremos um preço muito alto. Nós não estamos percebendo isso acontecer. A Itália pagou um preço altíssimo. Aí, então, o Dorival que trouxe esse assunto ali na roda, na coletiva, lembrando que o Corinthians hoje tem Fabrício Angeleri, que voltou agora, né, para o timão, Pedro Milans, Carrídio, Rodrigo Garro, Memphis Depay também estrangeiro e hoje anunciado Zaccaria como novo reforço do timão até o final do ano, a princípio, e se atingir algumas metas pode renovar aí esse contrato, esse vínculo com o Corinthians, ele que é marroquino, nasceu nos Países Baixos, mas é marroquino. Aí eu deixo para vocês falarem sobre essa fala do técnico Dorival Júnior. Bom, Silvestre, eu estava anotando aqui, dei uma pesquisada, quantos jogadores estrangeiros tem no futebol brasileiro. Vocês têm ideia de quantos tem? Na Série A, por inscritos exemplo? no Campeonato Brasileiro. Não tenho ideia. 131 estrangeiros inscritos. O que você acha dessa fala do Dorival? Porque que pode relacionar até 9, né, por jogo. Cara, o futebol está globalizado, vai fazer o quê? A gente não tem nem mais a escola brasileira, a escola argentina, a escola italiana. Você tem 3, 4 modelos de jogo, né, que são adotados por quase todos os times. E os jogadores estão girando. Não tem como segurar. Você pode restringir, impor uma regra. Eu não gosto dessa ideia. Você fica contaminando demais, freando demais o movimento orgânico da globalização que vale também, que vale para o futebol. Sabe o que eu acho que prejudica mais o futebol brasileiro do que isso? É você adotar as práticas de ensinar a jogar futebol desde os 5, 6, 7, 8 anos. A moda europeia, por exemplo, que é muito mais pragmática do que a nossa. Eu vejo escolinhas aqui do Barcelona, do Paris Saint-Germain, já fiz reportagens sobre isso. Os caras ensinando um moleque de 6, 7 anos, claro que tem que ter noção tática, de espaço, de cobertura, mas não deixa brincar. Por que o futebol brasileiro sempre foi diferenciado? Intuitivo, dribla na parede, dribla no meio-fio, dribla no campo esburacado. Agora você fica impondo tanta informação, é tanta obrigação, não deixa o menino jogar. Deixa o menino jogar, ô Yaya. E aí, Alex?
É uma questão delicada realmente por conta dessa globalização que o Silvestre falou, mas eu acho que o problema também muito grande no nosso país é a falta de trabalho sério e valorização da base. Se os clubes tivessem uma base bem feita, estruturada, como por exemplo hoje o Palmeiras é exemplo, como o Flamengo consegue também revelar, aí você consegue ter mais talentos brotando do seu clube sem precisar gastar dinheiro com jogadores meia boca de fora. Porque também não adianta ser só estrangeiro, tinha que ser estrangeiro bom. Se é estrangeiro bom, que faça a diferença, beleza. Mas não é todo mundo que é Arrascaeta. Chegou o Zaccaria, inclusive, no Corinthians. Tomara que seja ótimo, né? Vamos ver. Bom, vamos agora para a academia de futebol, falar com o Thiago. Voltar a falar do Corinthians por aqui, porque o Corinthians mal saiu dos gramados e já tem que se preparar para o confronto com a Portuguesa domingo pelo mata-mata do Paulista. E a Marina chega trazendo aí a preparação do Timão para esse jogo. É isso, né, Michele? Você bem falou a verdade, e não só você acha isso, mas o próprio técnico Dorival Júnior, porque a gente separou uma fala dele ontem ali, ainda na Arena da Baixada, falando justamente sobre o desgaste físico dessa equipe. Muito se falava aqui no Gazeta Esportiva sobre que time o Dorival Júnior levaria a campo, pensando justamente nesse duelo das quartas de final no domingo. Ele foi lá e mandou o que ele tinha de melhor à disposição, mas olha só o que ele disse após a partida. Com certeza, fisicamente, nós não estaremos à altura da necessidade do jogo que nós teremos no domingo. Isso daí, eu não tenho dúvidas. Nós não estamos habituados a jogarmos num gramado como esse. Pode ter certeza que amanhã a nossa recuperação, as dores, elas serão muito maiores do que se fosse jogado num gramado normal. Olha, então, mais uma vez falando um pouquinho sobre o gramado sintético, o técnico Dorival Júnior, mas ele fez a escolha, portanto, de jogar com essa formação titular e cansando, vamos dizer assim, seus principais jogadores, como Memphis, como Rodrigo Garro, enfim, e os demais que estavam ali presentes. Lembrando que no próximo domingo o técnico ainda não poderá contar com o atacante Yuri Alberto, que segue entregue ao departamento médico, mas há uma expectativa muito alta do retorno do Breno Bidon, que está recuperado de um estiramento muscular. Então, há uma expectativa que o Bidon esteja à disposição para esse jogo e inicie a partida contra a Portuguesa às 8h30 da noite, lá no estádio do Canindé, no próximo domingo. Michele. Beleza. Fala, Alex, o Corinthians não vai estar no nível... Não vai, fisicamente não vai, né? E faz diferença você jogar quinta-noite fora de casa com os titulares. No sintético duro e ruim. No campo ruim, né? Independentemente de sintético, a gente já falou sobre isso. Vai ter viagem, não tem o tempo ideal para você treinar para o jogo, se preparar e focar só para esse jogo, assim como a Portuguesa está fazendo desde a semana passada, né? Então acho que o Corinthians vai ter essa dificuldade, porém, evidentemente, tem muito mais time do que a Portuguesa. Mas as valências se igualam quando você tem esse tipo de dificuldade, que é uma dificuldade importante, que é a dificuldade física. Vamos ver se o Corinthians consegue se superar em relação a isso para poder ganhar da Portuguesa. O jogo terá a arbitragem do Rafael Klaus. Não fala ainda o seu palpite não, que depois eu vou querer saber dos quatro. E o que isso significa? Não significa nada, que ele é um dos principais árbitros do Brasil, porém, eu acho que a federação poderia ter colocado um outro grande árbitro, poderia ter colocado o Flávio Rodrigues de Souza, por exemplo, e trocar o Klaus apitar o jogo do Santos, por exemplo, ou outro jogo qualquer, porque o Klaus acabou de apitar um derby que teve polêmica, ele deu um pênalti que não foi pro Corinthians, então qualquer coisa que aconteça nesse jogo fica ainda marcado por algo muito recente. Então, em termos de preservação, eu acho que a federação poderia ter equacionado melhor essa questão da arbitragem aí. Esse Corinthians e Portuguesa e Corinthians no Canindé vai me fazer voltar um pouco no tempo. Canindé cheio. Claro que não como antigamente. Cheguei no Canindé com mais de 30 mil pessoas, estádio meio a meio. Lotado, né? Mas vai ter lá uma torcida de 7 mil de um lado da Portuguesa. 7.500, né? 7.500 de um lado, 7.500 do outro, uns 15 mil, meio a meio. Pra Portuguesa é jogo da vida, é final de Copa do Mundo, pelo momento da Portuguesa. Vamos respirar o clássico com duas torcidas, né? Vai ser muito, porque depois de muito tempo. Para a segurança pública, a Portuguesa não é tida como um clássico, como rival. Sim. Só que vamos ter números parecidos de torcedores. Eu acho que não é nenhuma questão de que não é clássico, é até para beneficiar a Portuguesa nesse momento difícil da Portuguesa, né? Sim, mas eu quero dizer que não entra na lei da torcida única. Não entra na lei, mas não é porque não vão... Eu considero clássico, para mim, tradicionalmente, é um clássico. Mas não é que a polícia falou, não é mais clássico, então pode ter lá... Não. Em benefício da Portuguesa, que tem dificuldade de receitas, um jogo desse tamanho, você consegue colocar a Federação Paulista, lá 2 anos atrás, quando que a Portuguesa votou, a Federação Paulista, ela fez um combinado,
Portuguesa vai precisar ter a torcida adversária até para encher estádio. Eu acho que eu não estou falando besteira aqui, eu lembro dessa história, eu estava até na cobertura de quando a Portuguesa voltou, eu perguntei para alguém lá na federação, não, a Portuguesa é um caso à parte, se é um caso à parte, está sendo tratada de uma maneira respeitosa, tal, ok, há um desequilíbrio, porque Ponte Preta e Guarani, você não pode ter torcida, nem Ponte Preta e Guarani, mas a Portuguesa é um caso à parte. Imagino eu, então, vou colocar desse jeito, pelo fato de que a Portuguesa precisa de receita, um clássico desse enche o estádio, se fosse só a torcida da Portuguesa, talvez não lotasse. Mas de qualquer maneira, a gente vai ter 2 torcidas, e eu sei, por experiência própria, por ter coberto a Portuguesa durante muitos anos, quando repórter também, que a torcida da Portuguesa tem na torcida do Corinthians a sua maior rivalidade. Então, não importa se a Portuguesa não tem o tamanho em termos de títulos, do Palmeiras, do São Paulo, não importa. São 7.500 seres humanos que vestem a camisa da Portuguesa contra o mesmo número do outro lado. E esse tipo de ambiente, de atmosfera, nós não vemos mais em São Paulo por conta da maldita lei da torcida única, que eu espero que o mais rápido possível possa acabar, para a gente ter de novo a emoção de 2 torcidas em grandes jogos. Mas também para ter 2 torcidas com a torcida visitante, lá meia dúzia de gato pingado numa jaula, sendo escoltado da sede da torcida até o estádio visitante, não adianta nada. Claro, o mundo ideal seria meio a meio. Pelo amor de Deus, não, isso meio a meio esquece porque não tem uma logística, porque os clássicos não são mais no Morumbi, no Pacaembu. Então tudo bem, tem o sócio torcedor, cada um tem a sua cadeira, não tem o que fazer. Mas eventualmente, em vez de fazer uma torcida lá mínima, que normalmente veio o núcleo das organizadas, que é 10%, por que não fazer uma torcida mista? Como tem no Rio de Janeiro, Poxa, como tem... já teve no Sul. Já teve, não tem? Tem ainda? Tem, Grenal. Faz a torcida Grenal mista. tem um setor que é misto, que tem torcedores do Grêmio e do Inter juntos. Porque quem vem da torcida, antes da torcida única, quem ia nos jogos, na casa do adversário? O núcleo da torcida organizada, mais um ou outro que se arriscava. Eu não estou falando mal das organizadas, tem gente boa, gente ruim, mas era aquele batalhão que vinha pro jogo. Não é isso? Guerra, né? Eu fiz quantas reportagens eu fiz acompanhando o batalhão, os caras vindo a pé, para a cidade, Palpite para esse jogo, Portuguesa e Corinthians. 1-1 para mim. E aí? 1-1 e aí? 1-1 e nos pênaltis da Lusa. E você, Silver? Eu acho que a Portuguesa vem de caro, mas dá Corinthians. 2-1 pro Corinthians. Passa o Corinthians! Portuguesa e Corinthians vão se enfrentar pelas quartas de final do Paulistão no próximo final de semana. Mas você aí se lembra quando essas 2 equipes jogaram pela última vez num jogo eliminatório? Recuperado de estiramento do músculo posterior da coxa direita, Breno Bidon deve voltar a ficar à disposição de Dorival Júnior para a partida contra a Portuguesa no próximo domingo, às 20h30, no Canindé, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O meio-campista, que completa 21 anos nesta sexta-feira, foi liberado pelo departamento médico do clube e voltou a treinar sem restrições no CT Joaquim Grava. Com 2 gols na temporada, Bidon se lesionou no clássico com o Palmeiras em 8 de fevereiro e foi desfalque nos 3 últimos jogos do Corinthians, contra Red Bull Bragantino, São Bernardo e Atlético Paranaense. Caio César, por outro lado, iniciou transição física no CT nesta sexta-feira e ainda não está pronto para voltar a atuar pelo Corinthians. O departamento médico do clube mantém cautela na liberação do atacante, já que ele atuou pelo Al Hilal da Arábia Saudita nas últimas temporadas e ainda está em processo de adaptação ao ritmo do futebol brasileiro. O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira após vencer o Atlético por 1-0 na Arena da Baixada, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas jogadores que não atuaram ou ficaram em campo por menos de 45 minutos participaram da atividade. O Corinthians oficializou a contratação do meio-campista marroquino Zakaria Labiade, uma indicação do atacante Memphis Depay, com quem ele jogou no PSV da Holanda. O contrato vai até o fim de 2026, com renovação automática prevista até o fim de 2027, caso atinja metas pré-estabelecidas. Nascido na Holanda e filho de pais marroquinos, Labiade se naturalizou em 2011 e passou a defender a seleção africana desde a categoria sub-23. Cercada de desconfianças, a contratação foi selada há 2 semanas, depois de Zakaria chegar a São Paulo no último dia 8, quando assistiu à derrota do Corinthians para o Palmeiras na Neoquímica Arena. O anúncio da contratação demorou porque Labiade precisou tirar, pela primeira vez, visto de trabalho no Brasil.
Ele já treina com o elenco corintiano e, em breve, quando se condicionar fisicamente, estará à disposição da comissão técnica. Labiade teve a chegada contestada internamente por pessoas que cercam o presidente Osmar Stabile, porque ele não vinha se destacando, possuía histórico de problemas físicos e jogou 2 temporadas na China, passando longe do radar de clubes brasileiros. O nome do marroquino chegou ao timão por sugestão de Memphis. O departamento de scout aprovou o jogador. O técnico Dorival Júnior fez questão de estabelecer em uma entrevista coletiva que não pediu a contratação do marroquino. Ele ficou bastante incomodado com as informações que circularam nos bastidores de que teria sido responsável por indicá-lo. Apesar de recomendações contrárias, inclusive de atletas que atuaram com Labiade, prevaleceu o entendimento de que se trata de uma aposta válida porque o jogador estava livre no mercado, o que não exigiria pagamento pela transferência e viria com salário considerado adequado ao novo padrão financeiro do clube. A diretoria garante que a sugestão de Memphis passou por avaliações do departamento de futebol, sendo posteriormente apresentada à comissão técnica, com a anuência para a contratação. Para a cúpula alvinegra, o momento do Corinthians no mercado é de criatividade aliada à realidade financeira do clube, e a chegada de Labiade se encaixa nesses termos. Labiade começou a carreira nas categorias de base do PSV, assim como Memphis, e passou por clubes como Sporting, de Portugal, e FC Utrecht e Ajax, da Holanda, antes de se transferir para a China, onde jogou por 2 times chineses. Foram 25 partidas, 6 gols e 4 assistências no ano passado, e 31 jogos, 6 gols e 9 assistências em 2024. O marroquino é o 6º reforço do Timão na temporada. Foram contratados também o lateral direito Pedro Milans, o zagueiro Gabriel Paulista, os meio-campistas Alan e Matheus Pereira e o atacante Caio César.